Então, eu imagino, você imagina o que você quiser, eu imagino o seguinte, que o Homem das Cavernas foi lá e foi fazer uma fogueira dentro de uma caverna. Entendeu? Para iluminar, ficar ali no quentinho também, aquecer, né? Claro, tinha esquecido de relacionar isso. Enfim. Então ele foi lá, fez na caverna uma fogueira. E vamos supor que ele queria montar uma fogueira eterna nessa caverna, entendeu? Foi lá, pegou lenha pra caramba, falou, nossa, vou fazer uma fogueira gigantesca, que ela vai funcionar pro resto da minha vida. Foi lá, fez uma fogueira gigantesca. Essa fogueira dentro da caverna é num ambiente fechado. Toda reação de combustão em um ambiente fechado, ou seja, que tem pouco oxigênio, propicia uma reação de combustão incompleta. Ou seja, vai formar monóxido de carbono e fuligem. Então acredito que muito homem de caverna, ao fazer uma fogueira dentro da caverna, morreu intoxicado por monóxido de carbono. Ficou respirando monóxido de carbono, vai sentindo uma certa dopagem, né, que é a sensação que a gente chama de sensação de torpor. Então vai ficando com essa sensação, vou tirar aqui um cochilo e nunca mais acorda por causa do monóxido de carbono. Qual o problema do monóxido de carbono? Ele se liga à hemoglobina do seu sangue e não solta com facilidade. A afinidade do monóxido de carbono, que tem fórmula CO, é muito maior do que do O2 e do CO2. Então se desliga, prende a hemoglobina deixa de transportar oxigênio e CO2 e aí logo diminuindo a taxa de oxigenação no seu corpo, você morre. Então acredito que durante um bom tempo, vários desses homens de caverna acabaram morrendo fazendo fogueiras dentro de cavernas, porque é um ambiente fechado, tem pouco oxigênio, ele jamais ia saber que ele respira um componente chamado de oxigênio, e esse componente que ele respira é o mesmo componente utilizado numa reação de queima da madeira. Whatever. Voltando, então em determinado momento ele está lá tacando fogo lá na fogueira dentro dessa caverna e vamos supor que essa caverna que ele esteja fazendo seja bem rica em um material chamado malaquita, que é um minério, ou seja, uma pedra que vale dinheiro. Isso. A malaquita tem como componente principal o carbonato de cobre. Professor, preciso saber? Não, desse aí não. Daqui a pouco eu vou listar. A gente vai ter uma aulinha que eu vou falar, esses minérios aqui já foram exigidos em determinados vestibulares, né? Então, por exemplo, bauxita, magnetita, tem alguns minérios importantes. Malaquita eu nunca vi no vestibular. Então, que é o carbonato de cobre. Bem, essa pedra não tem cobre na forma metálica, e sim cobre na sua forma iônica. Beleza? É uma pedra, ele tem íons de cobre lá. Para o cobre ter uma característica metálica, ele não pode estar na sua forma iônica, ele tem que estar na sua forma zero. Beleza? Bem, então o Homem das Cavernas está lá fazendo uma fogueira, né? E aí essa combustão gerando monóxido de carbono e gerando carvão fuligem, que é aquela fumacinha preta, tanto o monóxido de carbono quanto o carbono fuligem, em altíssimas temperaturas, porque a gente está imaginando uma fogueira gigantesca, quando entra em contato com a malaquita, que é o carbonato de cobre, acontece uma reação de oxirredução e você consegue obter o cobre. Como? Vou descrever aqui a reação para você. Então, eu estou supondo que isso possa ter acontecido. Então, se eu pego aqui o carbonato de cobre, tá aqui, ó, pluf, beleza? Ou hidróxido de cobre, enfim, e acontece uma reação com carvão, ou seja, um carvão vegetal, ou essa fuligem, ou com monóxido de carbono, qualquer um desses, a uma elevadíssima temperatura, olha o símbolo da elevadíssima temperatura em aquecimento, delta, que é exatamente, não é delta, é do triângulo do fogo em si. Então essa reação vai propiciar o quê? Vai formar o Cu mais CO2.